da vida dela, cuida da mente, do coração, da família, Senhor amado, que ela possa ser ousada e usada neste momento, Pai, em nome de Jesus, e que a igreja, Senhor amado, se desligue do mundo lá fora, Pai, para receber o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para que nós venhamos nos encher através da vida da pastora Simone, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por este momento, em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Deus é bom, pode se sentar em nome de Jesus. Eu quero, já sem pressa, pedir para os irmãos abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 20. Deus, Ele é bom o tempo todo. Eu estava meditando bastante. Na verdade, me subiu à mente, essa meditação, ela começou. Antes de tudo, né? Vocês estão bem? Eu não sou eu se eu não começar assim, né? Vocês estão bem? Eu estou bem. Graças a Deus. O seu homem interior está bem? Então está bem, né? Porque a Bíblia diz que por mais que o nosso homem exterior ele se corrompa. É, Zenaide? Tu tá lisa? Tu tá diferente, menina. Tá bonita. Mardal, tu tá liso também. A palavra do Senhor diz que por mais que o nosso homem exterior ele se corrompa, ele se deteriore, ele sofra, o nosso homem interior, estando firme, ele nos sustenta, né? E as fases passam. Não é verdade? Então, tem momentos na nossa vida que a gente, cada um aí, sabe o que passa, sabe como passa e vai passando, né? Mas o que nos sustenta mesmo é o nosso homem interior. Não é? O nosso homem interior, quando eu falo isso, é o nosso homem espiritual, o nosso ser espiritual. Às vezes a gente não sabe, nem sabe que é tão forte, espiritualmente falando. Então, às vezes a gente traz alguns conflitos, tipo assim, é hipocrisia isso que eu estou falando? A hipocrisia, quando a gente fala alguma coisa das coisas do espírito, não é hipocrisia, porque quem fala é o nosso homem interior, o nosso homem espiritual, o nosso ser espiritual. E a gente está em processo de santificação de alma e vamos crescendo. Então não se culpe, às vezes, dos deslizes. Não se culpe dos processos da sua vida, que você vai, capenga, cai, vai, esmorece, pede perdão, sobe, levanta e vai embora, né? E é um dia por vez. Não abra mão, né? Aquela coisa, não deu certo, volto tudo para trás, não sou nada e acabou, não vou mais. Tá tudo bem. Então, quando você vê sendo usado da parte de Deus, ok, significa que o Espírito Santo habita em você e você é um filho de Deus que se move aí o Espírito Santo de Deus e você é o cara que é o filho de Deus. E está sendo instrumento poderoso de Deus aí onde você passa. Isso não significa que a gente não tem o nosso processo de santificação e que a gente não tem que tomar cuidado para não deixar as portas muito largas, né? A gente tem que tomar esse cuidado aí. Porque senão a gente começa a fazer da liberdade libertinagem, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. O processo de santificação é necessário. Porque a gente sabe que essa carne aqui, ela não vai se render. Ela vai ser transformada, né? A gente sabe disso. Então, até o fim, ela vai gritar. E ela vai ter que morrer, porque no céu, carne e sangue não vai entrar. Então, lá, para entrar lá, ou ela vai passar por um processo de transformação, ou vai morrer mesmo, morrer. Né? E o corpo vai ter que ser transformado de verdade. E a nossa alma vai ter que passar por processo de transformação, de santificação. Não tem como. Não tem como. Não é legal essa reflexão? Então, eu sei que cada um aí tem uns lances aí da alma. Uns mais, outros menos.
Mas temos que observar aí que todos nós temos que olhar para dentro e ver como que está o mover do Espírito Santo dentro de cada um. E é isso que a gente tem que considerar, essa busca, esse comer no Espírito, né? Esse comer da presença de Deus. Porque hoje a ceia está posta, hoje está aqui a ministração, a ceia, enfim. Esse copinho aí com suco de uva, esse copinho aí com um pedacinho de pão. Mas o que representa isso no mundo espiritual? O que a gente carrega na vida dessa representação? O que eu carrego aí no meu dia a dia? O que eu carrego aí no meu serviço? O que eu carrego aí fora, no ponto de ônibus, nas minhas relações pessoais? O que eu carrego do cristianismo em mim, nessa representação do corpo e do sangue de Cristo? Cristo em mim, né? É muito além, isso é no espírito, isso é algo que mexe no meu caráter, na minha alma, mexe mesmo. E tem que ser transformada a alma. Senão não tem um novo nascimento ali dentro, tem que vir de dentro para fora, tem que vir. E a alma vai tendo que se render, principalmente nas relações, né? Porque a gente com a gente mesmo já é conflito. Quando entra um segundo é mais conflito. Quando entra um terceiro é mais conflito ainda. Quando entra um povo, aí o negócio pega, não é? Não é assim que acontece? Porque quando entra um segundo para se relacionar, é punk. Quando entra um terceiro, não é? Então é complicado isso. E aí a gente precisa aprender a ouvir de Deus, a entender o que Deus tem, as nossas partes, as nossas responsabilidades, nós com o outro, as questões de respeito e maturidade espiritual, e como que está a nossa alma, se a nossa alma ainda é criança, se a nossa alma ainda quer crescer, está difícil, duro para crescer. É muito complicado isso, né? Essas questões de alma. Mas, por isso que eu perguntei, como que está o seu homem interior, a sua mulher interior. Porque a gente fala homem é a raça humana, né? Quando a gente fala homem interior. É o seu homem interior. Como que está o mover do Espírito Santo. Por quê? Porque se for depender da alma, irmãos, a gente se tranca. Se for depender da alma, a gente se deixa levar e a gente entra numa coisa que é muito complicado isso. E aí é uma coisa muito louca, a enfermidade vem, as coisas vêm, ou a correria vem, e aí a gente vai se sabotando, a gente vai com mecanismos de defesa, de negação, e a gente não encara as responsabilidades, a gente não consegue dialogar, a gente não consegue ir até o fim, e a gente não é maduro, né, nas relações. Então a gente precisa saber, é muito complicado isso. E Deus, o cristianismo é isso, é nos ensinar a nos relacionar mesmo, né? Isso que é corpo. Porque o evangelho é relacionamento. O maior desafio do evangelho é relacionamento, né? A começar dentro de casa. Porque aquele que você não vê, que você não dorme junto, que você não está lá, que você vê só de vez em quando, é muito tranquilo. E olha lá ainda, né? Vê uma vez só por semana aqui na igreja, está tudo bonitinho. É muito complexo isso. Então, se o seu homem interior não estiver amadurecido e se alimentando da palavra de Deus, de um Deus maduro, bem resolvido, de um Deus bem elaborado, você vai entrando na onda, porque se você for buscar conselho de gente imatura, aí vai todo mundo para o poço, para o buraco. Se você pede conselho de um pastor imaturo, se você pede conselho de um amigo imaturo, se você pede conselho e vai buscar cursos de gente imatura, se você vai indo, se relacionando com pessoas imaturas, amigos, fazer uns happy hour aí com gente imatura, você vai entrando na imaturidade, vai todo mundo, desculpem o termo, né? Vai todo mundo se lascando, né? E vai todo mundo deixando de viver e deixando de crescer e sofrendo. E as responsabilidades e aquela coisa, porque estamos aí, né? Os nossos filhos estão crescendo e a gente está se desenvolvendo, tudo naquela coisa, deixa a vida levar. E aí a gente às vezes chega numa velhice, e a gente acha que só resta para a gente morrer. E a gente depende do outro, ou depende de filhos, ou depende dos maridos, ou depende das coisas, e a gente não consegue nem estar só com a gente mesmo. Não é assim?
Então, como que funciona isso tudo? Porque a gente tem muito coisas simbióticas, né? Então, o evangelho, ele é livre, mas ao mesmo tempo ele é compromisso, ao mesmo tempo é responsabilidades. É muito maduro, é uma coisa muito linda para se viver. Irmãos, o evangelho é real e é realidade de vida. O evangelho não é só espiritual, o evangelho é vida. O evangelho é comunidade, o evangelho é um dia a dia. As pessoas acham que o evangelho é só igreja. As pessoas acham que o evangelho é só culto. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? O evangelho é cozinha, o evangelho é café, o evangelho é sair junto. O evangelho é tudo isso. O evangelho é bater papo, o evangelho é olhar no olho. O evangelho não é coisas só espirituais lá longe. O evangelho é perto. O evangelho é considerar, o evangelho é tudo isso, irmãos. Isso que é Cristo, isso que é ceia. É o corpo onde eu pego o sangue de uma pessoa e divido e participo entre todos. Todos bebem do mesmo sangue. Todos bebem do mesmo sangue. Isso é corpo, do mesmo corpo. Um corpo é dado para todos. O mesmo pão, todos mastigam e todos comem desse mesmo pão. Todos participam desse mesmo sofrimento e recebem dessa mesma liberdade de vida. Isso que é evangelho. Evangelho não é uma coisa espiritual que Deus está sentado no seu trono e não se relaciona e não senta junto e fala: vão cá, vão lá, vamos bater papo da vida? Vamos bater papo da vida? Vamos lá, me fala do seu dia. Então, soberano Pai, que é isso? Para que eu quero descer. Não quero esse evangelho para mim. Eu não quero, desculpa. Para que eu quero descer, né? Você também não quer descer? Eu quero. Quem não quer? Puxa a cordinha do ônibus. Tem cordinha ainda de ônibus? O meu ônibus tem cordinha. O meu orelhão ainda tem ficha. Tem orelhão? Cordinha do ônibus. É. Que isso? Não é um crush não, né, mãe? Irmãos. Que isso, irmão? Você vai junto nesse rolê para ficar de olho, hein? Irmãos, evangelho é vida. Vamos trazer Cristo para dentro da nossa casa? Vamos trazer Cristo para dentro do nosso lar? Vamos trazer Cristo para o shopping? Vamos trazer Cristo para a padaria? Vamos trazer Cristo para o nosso relacionamento? O que a Beth está com calor? Porque eu falei de crush? Beth, Ana e a minha mãe, por favor, hein? Hilda, você fica na sua. Quem é solteiro aqui? Levanta a mão quem é solteiro. Senta, levanta de verdade, por que está reprimido? Levanta a mão aí, quem é solteiro? Quem é viúvo, quem é solteiro, quem não tem compromisso. Levanta a mão de verdade, fica com a mão levantada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Precisamos arrumar 9 compromissos aqui. Muito obrigado, já são 8, gente. A disputa está menor. Tem alguém aqui que quer se divorciar? Levanta a mão, de verdade. Que a gente precisa compartilhar aqui, não tem problema nenhum. Se quiser, nós precisamos só orar, só isso, tudo bem. É normal você querer se divorciar. Irmãos, a gente precisa, por isso, vamos lá, vou voltar aqui. A gente precisa trazer Cristo para as nossas vidas no dia a dia. Ele está muito distante de nós.
Cristo, volta aqui, 1, 2, 3. Cristo está muito distante de nós. Cristo está muito aqui aos domingos. Entenderam o que eu disse? Cristo está muito aqui aos domingos. Cristo está faltando muito no tete-a-tete das relações pessoais. Evangelho é muito além daqui. É muito além de compromissos. É muito além. E eu estava pensando justamente nisso. Por que eu pedi para ler em 2 Crônicas? Eu não quero falar assim, eis que Deus, vamos lá, todo mundo conhece 2 Crônicas. Vem lá, Deus lutou e tal. Todo mundo usa muito isso como chavão. E eu não quero trazer isso hoje. Eu não quero. Como que eu cheguei para 2 Crônicas? Como que eu cheguei? Eu vou lá do final para o começo, ok? Eu vou mostrar para você o meu pensamento. Onde você vai? Entendi. Nem vou falar. Ó. Vamos lá pro final, do final para o começo. Olha só. Olha como que foi o meu pensamento. Vamos, não atrapalhe o irmão que eu estou ministrando a palavra, ok? Tchau, um beijo, outro. Depois você ouve o que Deus tem para você, tá? Olha lá. Como que eu comecei? Eu comecei assim, me veio à mente um versículo. Essa manhã, ou foi ontem, nem sei. Me veio à mente um versículo. Qual versículo? Todos aqui? Me veio à mente um versículo. Em Eclesiastes 7:8. Esse versículo eu coloquei no meu TCC, no meu final de curso, lá de psicologia, quando eu fiz. O final das coisas é melhor que o começo. Só isso que veio na mente. E eu fui procurar onde estava, e estava em Eclesiastes, capítulo 7, verso 8. Eu sei desse versículo. E eu comecei a meditar nesse versículo. Realmente, acompanha eu, esquece dali, tá? Ah, tá vendo o vermelho. Olha só, o final é melhor que o começo. O fim das coisas é melhor que o seu início. E o paciente é melhor que o orgulhoso. Mas por que Deus está falando isso? Tem todo um contexto, a gente vai ler esse contexto. Não muda ainda, deixa aqui. Por quê? Porque esse versículo, eu fui ler o capítulo 7, que está falando desse capítulo que está, esse versículo 8. Porque eu fui entender o que Deus diz. Olha a caminhada nossa. Quando Deus toca uma coisa, você tem que ler onde está inserido esse contexto. E esse contexto está falando exatamente do quê? Está tratando da sabedoria. E aí eu fui voltando, eu fui indo, eu fui esmiuçando isso. Eu fui esmiuçando. Por quê? Porque a pessoa sábia... E aí eu percebi que faz sentido esse versículo estar dentro desse contexto. Por quê? Porque o final é melhor, mas a gente fica, o ansioso, aquele que é imaturo, aquele que tem uma mentalidade que ainda não construiu ainda, meio que espiritualmente, ou mesmo na vida mesmo, e ele está muito angustiado, ele só quer, as crianças, elas só querem comer o doce. Elas não querem entender o processo, por que a mamãe fala que tem que almoçar antes para depois comer o doce, tal. Porque elas não entendem ainda que ainda tem que guardar o dinheirinho porque a fatura vai vir para o final do mês. Porque até os adultos não entendem algumas coisas. E sofrem, porque são comportamentos infantis. Vocês sabem que quando a conta história é um comportamento infantil. Você sabe que quando acontece alguma coisinha aí, é um comportamento infantil que, no sentido, comportamento, eu digo psicologia, porque você não aprendeu ainda a observar a sua vida e ver que você está com um comportamento infantil, que você está sendo compulsivo e não está olhando para a sua vida, fazendo compromissos que você não vai cumprir. São coisas que você ainda não está lidando, olhando muito bem para a vida. Tá vendo? Já estamos entrando num processo até terapêutico aqui.
Quando você reclama muito do outro, ninguém me ouve e tal. O fim é melhor que o começo, mas esse processo, a pessoa quer os outros pertinho, as pessoas querem o fim, pode ser todo mundo junto, toda festa, todo mundo gostando e tal. Mas o processo disso para esse fim, que é onde entra estar aberto para o ensino disso, para poder desfrutar deste fim que é melhor do que o início, que você só vai desfrutar se você caminhar até lá. E para chegar, para eu pegar aquela flor, eu tenho que chegar até aqui. Não existe, é pensamento fantasioso eu achar, a flor é minha. Vem a flor. E eu já tá na flor sem chegar. Olha, eu andei, ó. Eu tenho que passar pelo processo. Então, é isso que é fantasioso das pessoas. As pessoas não entendem que a fatura vai chegar. Elas querem as coisas. E elas vão e compram. Mas elas não entendem que vai chegar. Elas não entendem o processo. Então elas querem, aí chega lá na frente, elas olham e não tem. Mas por quê? Não semeou, não teve o processo. O evangelho, Deus, olha lá. Aquela coisa, não conheço de Deus, mas não se dedica a buscar, a não se relacionar, a não conhecer o seu Pai. E acha que é fantasioso, porque Deus não se revela, porque Deus não me ama. Entra num processo infantil, dizendo, o que acontece comigo, tal. Mas não entende processo, não caiu a ficha, não amadureceu. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É um papo meio maduro que eu estou dizendo aqui agora. Eu não sei se vocês estão conseguindo alcançar o que eu estou querendo dizer. Então, o que acontece? Veio esse versículo para mim. O fim das coisas é melhor que o seu início. Por quê? O fim das coisas, quando se passa por um processo. É quando nós vamos entender. Aí eu fui no contexto todo. Vamos lá para o versículo 1. Olha só, vamos lá. O título que o autor pôs, que o título não é inspirado pelo Espírito Santo. Mas o título estava lá. A sabedoria, o título. Então estava assim, ó. Aí começa. Por que esse versículo 8 está no meio desse contexto? Olha como começa. Vamos entender, Deus não é um Deus bobo, um Deus que lança a palavrinha ao vento assim, ó. Gente, vamos considerar Deus um Deus que pensa. Não vamos pegar a palavra aleatoriamente, babá, e fazer caixinha de surpresa. Vamos meditar na palavra. Olha lá, porque Deus considera a gente, então vamos considerar Deus. Olha lá, o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Como que Deus pensa? Você tem um bom nome? Como que é a integridade, a nobreza? Se você não tem, meu irmão, minha irmã, meu lindo, corre para ter, para arrumar. Corre. Corre para arrumar essa visão. Por isso que o testemunho é importante. Não ache você de você mesmo. Pergunte para o outro o que o outro acha de você. Porque você de você mesmo, a sua visão de você mesmo é enganosa. E esteja pronto para que o outro pense, fale do que pensa de você. Porque a gente tem muitos mecanismos e a gente não quer ouvir o que o outro pensa a respeito da gente. A maturidade já começa aí. Estou pronto para ouvir o que o outro pensa a meu respeito? Né? Olha só, o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Por quê?
nessa visão de maturidade. Construir por quê? Porque eu estou bem resolvida, eu sei para onde vou e tudo bem. A eternidade é a melhor coisa que eu tenho na minha vida. Cumpri o bom propósito. Venci a carreira. Guardei a fé. Não estou com medo, não. Estou tranquilo, sei quem é o meu Deus de verdade. Estou bem resolvido nas questões espirituais. E estou bem resolvido nas minhas questões emocionais. E eu tenho dentro de mim um deleite sagrado. Eu sei como é que funcionam as coisas espirituais. Eu entendo. Eu não estou assim, ó. Sabe aquela visão? No oba-oba. Estou na humanidade. Não entrei ainda no processo de reflexão espiritual. Porque tem gente que não passa do nível na alma. Não entra no espírito para refletir. Tem gente que não mergulha, não consegue mergulhar na vida para refletir no espírito. Tem gente que não suporta esse tipo de ministração. Tem gente que não suporta, acha enfadonho, porque não alimenta a alma. Tem gente que não suporta, acha muita coisa. Olha só. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Como que você vai estar no dia da sua morte? Desesperado. Para onde eu vou? O que vai ser? Os meus filhos? E tal. Como que você vai estar no dia da sua morte? No seu último suspiro? Como que você vai estar? Como que você vai estar? É um dia para ser refletido? É. A gente tem medo de pensar na finitude. Se esse dia vai chegar, não sei quando Cristo vai voltar. Porque a nossa tendência a minha já falei, eu prefiro ir embora, eu prefiro ser transformada, eu prefiro que o arrebatamento venha, porque eu não quero nem pensar nisso. Mas, gente, os anos estão passando, a gente está envelhecendo. Como que vai ser isso? Os nossos filhos estão velhos. Como que vai ser isso? Mas eu estou bem resolvida? Isso é tristeza ou é alegria? Como que é isso perto da morte? Perto da morte física. Porque a morte mesmo não existe para nós. A morte para o cristão é vida. Será que a gente tem esse entendimento de alegria? Ou a morte para nós é tristeza? Como que é isso? Porque a morte para nós não é separação. A morte é, Deus enxugará toda lágrima, todo pranto, não haverá mais dor, você estará para sempre com o Senhor. E o Senhor levou para si, para o seu jardim, uma flor. Como que é isso? E a morte é melhor do que o dia do nascimento. Estão entendendo por que Deus fala isso? Vocês estão entendendo a visão do eterno? Vocês estão entendendo por que nossa visão é pequena? Vocês estão entendendo como a nossa visão é rasa? Vocês estão, irmãos? É muito forte isso. A gente precisa mesmo, como irmãos em Cristo, parar e sentar e ouvir essas questões. Nós nos abalamos mesmo. Vamos continuar, versículo de número 2, é o contexto do versículo 8. É melhor ir a uma casa onde há luto. Não parece que Deus é pessimista? É não. Deus é maduro. Deus, ele é lindo. Ele é muito elaborado nas coisas eternas. Ele não está preso no tempo. Nós é que somos uma florzinha embaixo do tempo. Que o hálito do Senhor murcha. E ainda há arrogância. E ainda há tanta coisa de e eu não posso nem mostrar as minhas falhas. E tanta disputa de ego, tanta disputa de não sei o quê. De fugir das coisas. E uma coisinha de uma dorzinha, uma cólica intestinal, uma crise de pânico que não é orgânico, mas quase vem um sentimento de morte, a gente está em desespero e perde-se o chão. É ou não é? Eu falo porque eu já tive, quem não teve não sabe, né?
Olha só. Por que uma casa onde há luto é melhor ir do que uma casa onde tem festa? Pois a morte é o destino de todos aqui. Porque precisamos passar por esse processo de transformação. Os vivos, palavra de Deus, irmãos, não é minha. Com toda reverência, devem levar isso a sério. Devem levar isso a sério. Versículo 3. A tristeza é melhor do que o riso. Por quê? Quando se para de rir, a gente olha de fato o que está acontecendo no negócio. E a gente tira todo o mecanismo, e a gente leva a vida a sério. A vida não é mais uma brincadeira. A dor é séria. Você sofre, o outro sofre. Não estou dizendo com a coisa de levar as coisas emburradas, não é isso. Mas eu estou dizendo de encarar realmente o choro, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas não um disfarce de que está tudo bem, porque não está para o outro. Se não está para o outro, não está para o outro. E também às vezes não está para você. Sabe aquela coisa? Estou disfarçando. Deus não quer isso, Deus não quer disfarce. Deus quer assim, ó, vamos juntar, tá difícil para mim. Vamos ser irmão, vamos ser corpo, vamos ser família. Vamos pedir ajuda para Cristo aqui, para Deus, porque tá difícil entre nós. Vamos orar, vamos se render, porque nós dois não estamos conseguindo. Nós 3, nós 4, nós 1000, não estamos conseguindo. Deus quer verdade, Deus quer rendição, Deus quer humanidade. Deus não quer gente que é totalmente o super-homem, a super-mulher. Porque Deus faz. Tudo é dele, é para ele, a igreja é dele, tudo é dele. Tudo é dele. Aquele que faz o esforço pensando que tudo é ele que tem que fazer, é tolo. Porque o sacrifício do homem sozinho, ele se desgasta demais. Se você está tentando resolver tudo sozinho e eu estou tentando, a gente está sendo tolo. Porque a gente poderia abreviar o processo, né? Poderia. Olha só, a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Por quê? Porque ele vai tratar. Porque ele vai considerar. Porque ele vai falar, não... Tá bem? Ah, tá tudo bem. Não, não tá bem. Eu tenho que falar que tá bem? Não tá bem, cara. Não tá bem, mulher. Não tá bem, homem. Não tá bem, igreja. Não tá bem, mundo. Não tá bem. O não tá bem não significa que eu vou sair descontando. Mas eu estou dizendo, não tá bem, vamos orar junto, vamos me ajudar, vamos fazer alguma coisa. Eu só estou dizendo que não tá bem. Eu não sei o que fazer, mas não tá bem. Percebe quantas pessoas aqui que estão me ouvindo sabe que não está bem e não sabe lidar com o não está bem, não está bem. Sabe que não está bem e não sabe dizer que não está bem. Se eu perguntar, acabando com está bem. Só que não é, mas também tem uma questão, não está bem é tipo assim, não está bem, resolve por mim. Não é isso. O que Deus faz conosco, sabe o que é? Senhor, eu não consigo pegar essa garrafa. Pai, não está bem, me ajuda. Não consigo. Aí Deus vai falar assim, filho, vem cá. Você quer pegar essa garrafa? Eu quero. Então vamos. Eu vou te ajudar. E eu vou ajudar você a criar músculo. Mas eu vou junto com você todos os dias te ajudar a criar músculo. E você, porque eu sei que você consegue pegar essa garrafa. Mas eu quero te mostrar que você pode pegar essa garrafa. Porque se eu pegar essa garrafa para você, você nunca vai desenvolver e entender que você pode. Você vai ficar dependente de mim. Você é livre, filho. Filho, você pode, filho. Para com essa coisa de autocomiseração que você não pode, depende de mim. Não é que eu não quero te ajudar, que eu não te amo, filho.
Mas vamos lá, você pode, é que você não tem força. Mas eu tô aqui, ó, só um pouquinho por vez. Você vai ver que vai chegar um dia que você vai conseguir pegar. Tem uma hora que você vai pegar. Se pelo menos hoje você só vai pôr a mão, eu faço a maior força. Aí ele põe a mãozona dele embaixo. Você pega a garrafa, você pensa que é você que já está pegando, né? Vai chegar um dia que ele tira a mão de baixo, sabe andar de bicicleta? Que o pai põe a mão atrás e você vai pedalando, né? Com as rodinhas. Daqui a pouco tá indo. Daqui a pouco ele já soltou, você nem sabe e você está andando de bicicleta sozinho. A vida espiritual tem isso, mas o Senhor quer que a gente confie nele, mas também a gente faça a nossa parte. Porque também tem aquele, eu não estou bem, mas faz por mim, pastora, faz por mim, irmã, mas não faz a sua parte. E nunca vai crescer, nunca vai sair do banco, nunca vai desenvolver, nunca vai caminhar junto. E sempre, sabe, nunca vai dar lugar para aquele pequeno que vai chegando. Porque a nossa proposta é crescer. Sair do leite, não é isso que Deus faz? Isso é crescimento espiritual. Se um dia o pastor, não vou atender, não dá, não estou dando conta. Realmente, está chegando muito, muito e muito. Não estou dando conta. Tá quantos anos eu estou lá? Tá, então vamos ajudar, vamos. Mas se ainda não conseguiu, tudo bem, mas então vamos ter um papo aberto. Aí já começa a usar aquelas outras coisas. Aí não dá certo, não deu certo na igreja, não deu certo não sei o que lá, não sei o que. Está usando de mecanismos que vai ter que crescer em algum outro lugar, ou não vai crescer, né? Ou não vai crescer. Percebe? Então, olha só, vai para o outro versículo, para o 4. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Por quê? Muito alegre, muito alegre, muito alegre, muito alegre, muito alegre, não olha para as realidades e para a verdade. Né? Porque vai disfarçando. Não leva a sério. E aí, por que Deus fala e sempre traz para a tristeza? Porque a tristeza gera maior reflexão. Por que quando a dor vem, a pessoa busca mais a Deus? Porque busca mais as coisas da vida, mais o espiritual. Parece que olha mais para o alto. Porque acaba todas as reservas. Porque o narcisismo cai por terra. O egocentrismo, aquela coisa do eu, porque se rende. Acabou as armas. Acabou as armas. Percebe isso? Olha só, tem que se render. Verso 5. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. De novo, questão de alegria, tristeza. De novo, irmãos, essa palavra não é minha. Essa palavra é de Deus. É de Deus. Para você entender isso, é assim que nós vamos conseguir ter uma vida mais leve. Porque se a gente for só levando as coisas assim, ó, a angústia vai ficando e ela vai explodir uma hora. Ela vai explodir através de outros sintomas. E a gente não vai dar conta. O corpo vai falar. De várias formas. Ou vai travar, ou vai pânico, ou vai dor de cabeça, ou vai outras coisas aí, ou alergia, ou vai um monte de coisas aí, ou vai, nossa, o corpo vai falar da forma como ele conseguir. Na forma que você encontrar, quando ele encontrar uma brecha, onde ele encontrar que você não está bloqueando ele, ele vai falar. E ainda você às vezes não vai ouvir ele falando. Vai tentar ainda disfarçar e achar que ele não está falando, que você tem que arrumar a vida. Olha só, de novo. Repreensão é uma coisa que ninguém gosta. Porque mexe na natureza adâmica. Mexe naquela coisa. Está pensando que eu sou o quê? Quem é que gosta de ser repreendido? Aqui levanta a mão. Se alguém levantar a mão, é um baita de um mentiroso aqui, né? É melhor não levantar mesmo, porque não existe uma pessoa que gosta de ser repreendido. Não gosta. Não gosta. Principalmente os que são mais liderança, mais controladores, mais faz tudo, mais gosta de ter validação.
inconsciente, mesmo que não diga que não, mas acha que é importante em tudo que faz. Não gosta. Quando percebe que alguém está fazendo no seu lugar e inconscientemente vai perder o posto e ninguém vai mais olhar o que ele faz. Que parece que estão deixando ele de lado. Não vai assumir isso nunca. Vai morrer, mas não vai assumir. Mas é uma criança carente. Vai usar um monte de coisa, disfarçar o máximo que pode, mas não vai assumir que quer o olhar do outro. Vamos lá. 7. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. É ou não é? Aí, 7. A opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. Nem precisa falar, né? A opressão, verso 7, transforma o sábio em tolo. E é verdade mesmo. O sábio começa a se tornar tolo com a opressão. E o suborno corrompe o coração. Porque aí envolve muitas coisas que a gente vai entrar num caldo aí, que eu nem vou entrar, né? Vamos embora. Verso 8. Aí entra, depois de tudo isso, que a gente tem que passar por esse processo aí de um dia por vez, o fim das coisas é melhor do que o seu início. E o paciente é melhor que o orgulhoso. E o paciente é melhor que o orgulhoso. Percebe que tudo isso está na base da nossa estrutura, que precisa ser trabalhada? Que, na verdade, o que Deus quer é uma vida simples. Verso 9. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. Isso aqui, irmãos, todos nós passamos por muitas dificuldades nessa área. Tanto é que a Bíblia diz, não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Porque, principalmente aqueles que são intensos, eu sou uma pessoa assim, eu acho que tem muita gente assim também, impulsivo talvez, que se não tomar cuidado, toma decisões precipitadas. E toma decisões que prejudicam a si. Se não deixar Deus, se não conseguir se retirar para conversar com Deus. Principalmente quando o sol se põe sobre a ira. Por quê? Porque a raiz de amargura, ela desce para o coração. E ela, quando ela brota, você vai e você acaba compartilhando com as pessoas que estão à sua volta. E as pessoas que nem passaram pelo processo que você está passando, infelizmente você acaba sendo um instrumento de bagunça e de discórdia e de semeadura de mal na vida do outro que nem passou na situação. Porque você quer um apoio que talvez até inocente. E a Bíblia diz que depois que a amargura ela vem para o coração, que é uma situação não resolvida com a pessoa certa, você vai buscar pessoas que te apoiam. A Bíblia diz que quando ela brota, muitos se contaminam. É muito sério essas questões. Principalmente cônjuges. Cônjuges que passam por situações fora de casa e leva para casa e compartilha com o esposo ou com a esposa situações de fora e não decidem resolver as coisas entre os terceiros lá fora. E sem a gente perceber, a gente inflama o marido ou a esposa, e depois as coisas se resolvem,
E a gente acaba trazendo influências e coisas que não é bom. E a gente não está sendo instrumento de paz. Deus está orientando nós aqui. Isso, precisamos ser maduros nisso. Precisamos ser espirituais. As nossas questões precisam ser resolvidas com as pessoas diretamente. Se eu não estou bem com o Rafa, eu tenho que conversar com o Rafa. Se eu não estou bem com a Sâmia, eu tenho que conversar com a Sâmia. Se eu não estou bem com a minha mãe, eu tenho que conversar com a minha mãe. Porque a gente, e eu digo que é até inocente, viu? Porque é uma questão de buscar um certo apoio. Porque a gente está tão angustiado e não consegue se relacionar com os envolvidos. Mas o que Deus nos orienta é buscar ajuda em oração, em devocional, que é por falta de confiança e falta de devocional em Deus, que a gente acaba bagunçando todo esse processo. É muito sério. Principalmente quando a gente tem pessoas de fora que não são, que a gente não tem noção, que não estão prontas para ouvir algumas coisas, e a gente influencia a favor nosso, por conta da carência, as situações contra as outras pessoas envolvidas. Vocês entenderam? É muito sério isso. Deus está falando conosco hoje. Isso é maturidade de relacionamento. Amém, irmãos? Verso número 10. Não diga porque os dias do passado foram melhores do que hoje, porque não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Por que não é sábio fazer esse tipo de pergunta? Por que, irmãos? Porque basta cada dia e nós estamos crescendo e precisamos considerar isso. Olha o verso de número 11. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem, que olham para o sol. Quem é o nosso sol da justiça? É o Senhor Jesus. Então, a sabedoria é como uma herança. E nós, como filhos, recebemos essa porção que vem de Cristo. Vai para o outro, tem mais? A sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. A sabedoria, um coração sábio é um coração maduro, preserva a nossa vida. Gente, essa igreja ouve palavras tão profundas. Esta igreja ouve palavras tão nobres do Evangelho que a gente não tem noção. Porque tem cada palavra ouvida por aí tão rasa. Eu glorifico a Deus pelas oportunidades de cada um que ministra, de cada um que ensina a palavra de Deus que eu tenho ouvido, de cada um. Irmãos, vocês não têm noção, vocês têm sim, né? Noção das coisas que a gente saboreia é muito profundo. As oportunidades de crescimento aqui são muito grandes. E Deus sempre está dando novas oportunidades de crescimento. Sabe como eu vejo? Vocês vão falar que eu viajei agora, tá? Desculpa, mas é que eu viajo mesmo. Vocês vão rir agora. Mas é que eu pensei, eu vou falar. E eu falo mesmo. Eu estou parecendo aquelas épocas de Platão, de Aristóteles, dos filósofos daquela época que ficavam lá nas praças.
que ficavam filosofando e falando das coisas da vida, e todo mundo refletindo sobre as coisas. Só que nós é muito mais profundo, porque nós somos as coisas do reino e da vida. E parece, quando eu olho para vocês aqui, isso é uma visão mesmo espiritual, que eu tenho certeza disso no espírito agora. Parece que nós somos um povo, agora olhando para vocês. É lindo isso, aleluia. Parece que nós somos um povo aqui, muito nobres, tipo nas sinagogas de antes, ouvindo as reflexões do mestre, ouvindo Deus falar e nos ensinar sobre a sabedoria da vida, sabia? Não é uma coisa rasa de se falar, é uma coisa profunda de se viver, da qual gasta tempo. Modo de gastar não é de menosprezar, não. Mas separa um tempo precioso e não tem pressa de sair da presença, da reflexão da palavra. É muito lindo isso, irmãos. Não é aquela ansiedade de comer logo a comida. Percebe? Isso é muito lindo. A alma quieta. A alma ouve, a alma saboreia. Isso é muito lindo, isso. De pessoas firmes que se mergulham no evangelho, um evangelho sólido, que quando alguém for perguntar aí fora, vocês têm para dar. Vocês têm ou não têm para dar? Lógico que tem. Se vocês pegar esse evangelho 7, Eclesiastes 7, vai falar se não dá um bom caldo no Uber, nas empresas, nos lugares. Dá ou não dá um bom caldo? Lógico que dá. Não é só em mim aqui que dá, nem vocês, não dá ou não dá? Irmãos, olha só, ela preserva a vida. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Tem alguns que têm proteção no dinheiro, né? Nós temos proteção no modo de conduzir a vida firmado em Deus. Prestaram atenção no que eu disse? Alguns têm proteção no dinheiro. Nós temos proteção no modo de conduzir a vida firmado em Deus. Nos alicerces da vida, construída pelo Criador, na inspiração de viver que vem de Deus. Olha só, nas escolhas da vida que vem do Pai. Olha só, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Tem 13? Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Só ele, né? Tem 14? Quando os dias forem bons, aproveite bem. Mas quando forem ruins, o que é para fazer? Morrer? Morre, ó céus, para que eu nasci, né? Considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre seu futuro. Ele está vendo o seu caráter, ele está vendo o seu homem interior, ele está vendo a sua estrutura, ele está vendo como filho, como que você está. E ele está juntinho, lá andando de bicicleta, vendo se pode soltar lá atrás. E está lá, fazendo você pegar lá e segurando a coisa. E aí, se não tiver força, ele quer saber se você vai lá orar e no devocional em oração. E olhar para o alto. E lembrar que ele está ali. E buscar ajuda nele. Não em todas as coisas da vida, aqui da terra, em tudo, em todos, antes dele. Olha só, tem outro? Ah, é? Então vamos embora. Nesta vida sem sentido eu já vi... Nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. Ó, eu ansioso. Nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. Já vi de tudo. Um justo que morreu, apesar da sua justiça. Um ímpio que teve vida longa. Ai, que coisa. Apesar da sua impiedade. Você já viu isso também? 16, vai, irmão, ajuda eu agora.
Calma, devagar. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por quê? O religioso, né? Por que destruiria você mesmo? Sabe aquela pessoa muito rígida? Ou muito mole? O que Deus está falando aqui? De li? O que Deus está falando aqui? Não é do pastor. O que Deus está falando aqui? Limites. Não seja muito justo, nem seja muito rígido. Não seja muito justo, nem muito sábio, porque você destrói você mesmo. Cuidado. Coloque limites, equilíbrio. O equilíbrio. Vamos lá, 17. Não seja demasiadamente ímpio, não seja tolo, porque morrer antes do tempo. Desfrute a vida que Deus deu. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra. Pois quem teme a Deus, olha lá, como Deus está falando de extremos, evitará ambos os extremos. A maior dificuldade do ser humano é estabelecer equilíbrio. Equilíbrio. Vai, irmão. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Vai, irmão. Irmão, todavia, não há um só justo na terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Você é assim? Ou você que sempre nunca peca? Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, você pode ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Tome. Pois em seu coração, você sabe que muitas vezes você também falou mal dos outros. Nem precisa falar mais. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante, é muito profunda. Quem pode descobri-la? 25. Por isso, dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. Veja, diz o mestre, foi isto que descobri, ao comparar uma coisa com outra para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, só até esse versículo, tá? É o 29, né? Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre 1000 homens descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Aí já, né? Assim cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Aqui Salomão, ele está refletindo, e Eclesiastes é lindo, porque ele busca sobre as coisas da vida, irmãos. Então, vocês percebem a busca da sabedoria? Como é profunda? E só para fechar, o que eu queria dizer com... Não vou ler tudo 2 Crônicas 20, pelo amor de Deus, não fiquem desesperados, tá? O que eu queria dizer? Por que eu vou fechar em 2 Crônicas 20? Eu vou fechar só numa questão. Em 2 Crônicas 20, eu vou falar, tá? Eu não vou nem ler aqui para vocês, porque é uma coisa muito legal isso. Em 2 Crônicas 20, você vai ver que Deus, só para você, ouve só eu, tá? Em 2 Crônicas 20, Deus, ele está ajudando, ele ajuda o rei Josafá, que é o rei de Judá, contra o povo, contra os amonitas e os moabitas, que entraram em guerra contra ele. Eles fizeram um grande exército com as minhas palavras, tá? E
fizeram lá um cerco para acabar com o povo de Deus, com Judá e tudo mais. Enfim, com eles lá. E aí eles ficaram em desespero, informaram lá para o Josafá que tinha um enorme exército, nem precisa pôr, tá? Informaram lá para Josafá, isso está em 2 Crônicas 20. Informaram lá para Josafá que tinha um enorme exército, eu estou lendo versículos aqui, tá? Que tinha um enorme exército vindo contra ele, lá perto do Mar Morto. E aí, falando que estava tudo armado, tal. E aí Josafá, ele decidiu consultar o Senhor. O que ele fez? Ele reuniu todo o povo de Judá para buscar o Senhor. E eles buscaram ao Senhor, todo mundo buscou ao Senhor. Se reuniu, se humilhou diante do Senhor, diante de uma situação difícil. Guarda isso. Diante de uma situação difícil. Você está com alguma situação difícil? Ok. E aí, eles pegam e saem. Deus fala, vai que eu sou com vocês. Ainda ele falou para o povo, né? Escutem, povo de Judá, né? Vocês vão, tenham fé, que se vocês tiverem fé, vocês vão ser sustentados. E aí eles saíram e foram embora. A Bíblia diz, lá em um versículo, lá na frente, nem vou falar, senão ele vai pôr nada aqui. O que aconteceu? Quando esses homens foram para o lugar aonde estava vendo, lá no deserto, onde tinha o povo lá que ia ter a guerra, com as minhas palavras, o que eles fizeram? Eles viram um grande exército, só que não era mais um exército. Todos os cadáveres estavam no chão, porque eles tinham, eles mesmos se atacado. Deus fez um rebuliço e tinha acabado com todo mundo. Porque Deus tomou a frente. Ou seja, eles só confiaram e se posicionaram. Mas Deus não falou que ia fazer tudo isso, mas Deus fez. E aí, o que acontece? Eles encontraram grande quantidade de equipamento, de roupa, de objeto de valor. E a Bíblia diz que eles demoraram 3 dias para, isso é versículo, tá? 3 dias para tirar, estou lendo aqui, ó. Tal. 3 dias para saquear todos os despojos que tinham lá. 3 dias de tanta coisa que o exército deixou, de coisas preciosas lá, que era importante para eles, de objetos. E no 4º dia, a Bíblia diz que eles se reuniram num vale, que é o vale de Beraca, que é considerado o vale da bênção. Então era isso que e a Bíblia diz assim, que sobre a liderança dele, eles voltaram alegre, eles se encheram de alegria, e eles entraram, foram para o templo do Senhor, e o temor do Senhor foi sobre eles, e tudo mais. E aí foi aonde eu peguei esse versículo, que o final é melhor que o começo, e que linkei com isso, e trouxe essa reflexão enorme aí para vocês. E como que eu quero concluir? Da mesma forma que aconteceu com eles, só que eles tinham uma grande dificuldade, que era um exército que estavam praticamente cercados. Era uma situação muito difícil para eles. E eu não sei, a gente passa por muitas situações que pode ser uma unha encravada que tira a nossa paz. E a sua situação pode ser droga, pode ser a falta de compromisso, pode ser uma falta de entrosamento familiar, pode ser uma falta de um emprego, pode ser uma área financeira, pode ser área emocional, pode ser um monte de coisa. Que você não está dando conta. Pode ser aí o seu exército, a sua dificuldade. Que a Bíblia traz, a gente traz para os dias de hoje. Pode ser os seus filhos, pode ser algo dentro de você, porque por mais que a gente fala que está tudo bem, tem algo na nossa vida que ainda está pendente. O que Deus está falando para nós hoje? O fim é melhor que o começo, mas o Senhor fala o quê? Se vocês permanecerem firmes, vocês vão entrar nesse vale do Beraca aí, que é o vale da bênção, e vai ter muito despojo, porque Deus, ele vai lutar. A confiança é que é a base do negócio até alcançar a bênção.
Então, o que Deus está falando para nós? Que é a questão da confiança. O que Deus está falando para nós? Que é a questão da fé. O que Deus está movendo agora? Que você tem que olhar para o fim, olhar para essa flor e ter expectativa e ser movido dizendo, eu quero. Mas você está vendo que tem um grande abismo até isso. Mas entender que você não está sozinho. As suas forças é pequena, por isso que você está tão ansioso, tão angustiado, tão desesperado, ou um pouco até deprimido e sem força. Mas quando você olhar para o tamanho do seu pai, quando você olhar para o tamanho de Deus que se moveu, poxa, um Deus que quando você olhou para uma situação, por isso que é pela fé, um Deus que se moveu e todo mundo se confundiu, porque Deus fez eles entrar em confusão e eles começaram a se atacar um ao outro e eles mesmos se destruir. Toda aquela energia que eles estavam para a guerra, eles mesmos se mataram. Vocês sabem que confusão é essa no mundo espiritual? Eu não sei como, mas é isso que move. A fé tem que mover essas questões. É essa alegria que tem que vir. A fé de um Deus que eu não sei como. O que acontece conosco, seres humanos, que traz angústia, é que a gente quer aquilo, tem angústia, porque a ansiedade é querer aquilo que não tem nas mãos ainda, e está vendo a impotência do processo, e olha para a força humana e acha muito pequena. E vem aquela angústia, por quê? Porque a Bíblia diz para a gente olhar para o alto, e a gente está esquecendo de olhar para o alto. A gente está esquecendo naquele que pode nos dar força, e a estratégia é dele. Agora, sabe aquela coisa de querer estar no controle? Eu quero saber o processo não diz respeito a nós. No sentido de como vai ser. Eu só sei que eu tenho que me posicionar para ir. Eu não sei como, mas eu tenho que me movimentar. Eu também não tenho que ficar parado, me lamentando e dizendo, eu quero, Deus não me ama. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você se mova, entre em oração, entre em um processo espiritual, fortalecendo o seu homem interior, buscando estratégias, que Deus ele vai instalar algumas coisas aí na sua vida, de alguma coisa, porque Ele é Deus, eu não sei como Ele vai se mover em você. Mas Deus vai tratar essa estrutura sua e vai tentar mover-se na sua vida de alguma forma, porque Ele é Deus. Percebe o que eu estou dizendo? Não vai ser igual Ele faz comigo. E como Ele faz com você, Ele não vai fazer comigo e não vai fazer comigo como Ele faz com você. O que eu estou dizendo é que o nosso Deus, Ele é Deus. O mesmo amor que Ele tem comigo, Ele tem por você. O mesmo amor que Ele teve com esse povo, Ele terá conosco. Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus moderno. É um Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele está acima do tempo. Porque o nosso Deus diz que tudo está consumado. Vocês entendem isso, irmãos? O que nós temos que mover hoje é fé. É alegria, é disparar aí dentro o mover do Espírito. Não aquela coisa de parado, de sem alegria no Espírito. Nós temos que nos mover com alegria no Espírito. Vamos levantar. Nós temos que nos mover com alegria no Espírito. Agora parou a reflexão. Agora é alegria. Agora é orar. Agora é agradecer. Agora é sair daquela coisa parada. Ninguém vai falar nada. Vocês estão meio robotizados. O que está acontecendo? Vocês precisam de fundo musical? Para glorificar? Vocês precisam de fundo musical para entender o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, o que Deus está movendo? Vocês precisam ser conduzidos a uma adoração? A gente precisa agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por tudo ainda que Ele fará, e ter a certeza de que Ele vai fazer. A mesa, ela está posta.
E nós vamos ainda, mesmo que não, mas a fé de hoje já nos traz a alegria de que nós vamos desfrutar. Eu digo humanamente, mas pela fé já aconteceu as coisas. Então nós precisamos acreditar mesmo que Deus já fez todas as coisas. Em nome de Jesus. Vamos louvar em nome do Senhor Jesus? Tem algum louvor? Nenhum louvor? Então põe alguma coisa aí para a gente agradecer, um louvor de agradecimento. Quer que eu toque alguma coisa? Pardal, vem tocar alguma coisa em nome do Senhor Jesus. Vem aqui, meu amor, por favor.